em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 25. Versículo de número 25 e versículos seguintes. O título da mensagem é A Parábola acerca da Providência. Então, a parábola acerca da providência. Lucas capítulo 14, versículo 25, versículos seguintes. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, ia com ele uma grande multidão. Voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, a palavra acerca da providência, a parábola, a história que conta essa grande realidade, ela mostra em si o seu contexto, que muitas das vezes, para a gente seguir Jesus, para a gente ser o discípulo verdadeiro de Cristo, infelizmente, nós vamos acabar aborrecendo alguém. Nem Jesus agradou a todo mundo. Não somos nós que vamos agradar. Entenda? Entenda que a palavra de Deus nos ensina. Então é mais do que normal quando a gente decide servir verdadeiramente a Cristo Jesus. Que a gente decide viver na santidade. Que a gente decide se santificar, sabendo que amanhã Deus fará maravilhas extraordinárias no nosso meio. É normal aborrecer alguém da casa ou de sua família. Por isso que o próprio Jesus falou: se alguém, mediante a situação ou a escolha de querer aborrecer alguém da sua família para amar a Cristo, essa pessoa ela faz uma grande, uma boa escolha. Irmãos, ninguém erra por escolher Jesus. Ninguém erra
por escolher o caminho da verdade. Ninguém erra por escolher Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos entender que nem sempre nós vamos conseguir agradar a todos a nossa volta, mas se faz necessário agradar verdadeiramente a Jesus Cristo e cumprir-se toda a palavra que ensina as Sagradas Escrituras. Se faz necessário a gente andar realmente em comunhão com Deus e ter sensibilidade à voz da verdade, à voz da palavra, para você saber quando ali a voz de Deus te direcionando algo, ou quando é uma intenção própria, porque quando a gente estiver fazendo a vontade de Deus, a gente vai sentir paz, mesmo em meio à adversidade. Pastora, alguém não se agradou pelo fato de eu estar na igreja, alguém não se agradou pelo fato de eu estar sendo discípulo de Jesus Cristo, alguém da minha casa ou da minha família não se agradou pelo fato de eu estar vivendo a verdade, por hoje eu ser uma pessoa diferenciada, por hoje eu ter um comportamento segundo a palavra de Deus. Isso desagradou, aborreceu alguém da minha família que seria um segmento, uma crença religiosa, que acreditava em uma coisa, e essa pessoa se decepcionou comigo. A gente não pode decepcionar a Jesus Cristo, irmãos. A gente não pode perder a nossa salvação. Por isso que a Bíblia nos orienta no segredo verdadeiro da palavra de Deus, que se faz necessário se evangelizar, ou seja, pregar, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a terra, ou seja, principalmente dentro da sua casa, pois a Bíblia diz que aqueles que não buscam pelos seus, ainda mais pelos da sua casa de boa fé, se torna pior do que o inferno. Então, quando a gente fala da parábola da providência, é da pessoa realmente ela colocar o segmento em Jesus e entender que depois que ela seguiu Jesus, ela começou a seguir Jesus, ela começou a andar na verdade, ela começou a ser praticante da palavra de Deus. Ela fez a melhor escolha da sua própria vida. Ela fez a escolha mais bonita que ela poderia fazer de nós. A melhor escolha que alguém pode fazer nessa terra é aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e o Senhor Salvador de sua vida. E nas suas decisões diárias, essa pessoa seguir firmemente como discípulo, uma discípula de Cristo Jesus, uma praticante da palavra, da verdade, daquilo que ensina a reta que Escritura. Então isso se faz necessário, boa observação. Então Jesus ele falou, isso é mais do que normal, ou seja, conhecer alguém de casa, alguém da família. Aí ele fala assim, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando, lhe disse, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, ou seja, aborrecer as suas próprias vontades, ou seja, talvez aquilo que a pessoa não queria realizar, não era aquela situação que a pessoa queria estar, mas ela por fazer porque Jesus me instruiu. Vou agir dessa forma porque Jesus me ensinou. Vou aprender a renunciar às minhas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Renuncie, irmãos. Renunciar a sua própria vida por amor a quem? A Cristo. As suas próprias vontades, seus próprios objetivos para cumprir a vontade e os objetivos de quem? De Deus. Aí ele vai e ressalta e diz assim, não pode ser meu discípulo. Então essa pessoa ainda não está preparada
ser discípulo ou seguidor de Jesus, se ela sempre quiser fazer a sua própria vontade e nunca a vontade de quem? De Deus. Lembrando que a vontade de Deus, irmãos, ela sempre é e sempre será boa, perfeita e agradável. Por que boa? Porque ela é boa, porque ela é segundo a palavra da verdade. Por que ela é perfeita? Porque ela se enquadra ou se encaixa na perfeição que é Jesus. E por que ela é agradável? Porque quando nós estivermos realizando e fazendo a vontade de Deus, aquilo que a Bíblia ensina, aquilo vai ser agradável aos olhos do Senhor. O que Deus te direcionou? O que Deus tem te direcionado e você tem deixado de realizar ou de fazer, ou ali de assumir nas áreas da sua vida? Que tipo de comportamentos, falas ou decisões ou chamadas que Deus tem te instruído a realizar e fazer e você não tem feito? Talvez não tenha ouvido a voz de Deus. Aí a pessoa fica esperando, vamos ver se alguém faz, se alguém realiza, se alguém vai ouvir a voz de Deus. Não, mas Deus chamou você. Só que tem gente que pensa assim, deixa que alguém evangeliza a minha casa, deixa que alguém prega de Jesus para os meus parentes, mas Deus chamou você para cuidar dos seus, para evangelizar a sua família, para trazê-los à casa do Senhor. Talvez a pessoa pense assim, vamos ver se alguém tem atitude, mas Deus chamou você para ir ali e falar do amor de Deus, talvez àquela pessoa, ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, aquela pessoa que mora na sua rua, visita de direita, da esquerda, da frente, de trás. Irmãos, qual foi a chamada que Deus trouxe à sua vida? Qual foi o direcionamento? No momento que você ouviu a voz de Deus, a voz da palavra, e Deus falou, relatou algo para você, e Deus quer que você cumpra, que você realize. Se você for daquele segmento e aquilo for realmente o direcionamento de Deus, ali você vai estar cumprindo o que Deus te instruiu e sendo um discípulo de Cristo. Aí diz, então quem não fizer as renúncias, ou não poder renunciar algo por Jesus de verdade, se faz como alguém que não é discípulo, ou seja, como alguém que não seguiu ou não decidiu seguir o caminho da verdade. Irmãos, é triste quando a pessoa ela rejeita o caminho da verdade. É sinal que nela ainda o amor, a chama do amor não está o quê? Acesa. Imagina quando a pessoa rejeita o caminho da verdade, ela rejeita o plano da salvação, ela rejeita a palavra que é oferecida, ela rejeita talvez a minha oração, ela diz, orar, você pode orar, tirar um tempo para orar, isso não é para mim, eu não sou eu não faço, eu não executo nada na casa de Deus, vou ficar orando. Ou seja, a pessoa está rejeitando os planos de quem? De Deus. Talvez a pessoa pense assim, pastora, obedecer Bíblia, seguir a palavra, eu não sou tão assim, tão certo assim, não. Eu recebi Jesus, eu não quero viver igual esse povo que fica fanático dentro da igreja. Não, irmãos, obediência não é questão de fanatismo, tanto que a Bíblia fala que a pessoa não deve se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Obediência é questão de sabedoria, que falta a muita gente, que falta ali a muitas casas e a muitas famílias. Então, aborrecer alguém para fazer a vontade de Deus, para ser o cumpridor da palavra, para ser praticante da verdade, é mais do que normal. Alguém aí fala, agora que você começou a ir na igreja, eu quero que você vai na minha casa, eu não saio mais com você. Isso é mais do que normal, mas é melhor
de outro. Então, aborrecer alguém de casa, alguém da família, alguém que está triste com você, alguém que não querer mais a sua amizade, ou não querer mais a sua companhia, ou não querer nem você dentro da casa dela ou dele, a partir do momento que você começou a seguir verdadeiramente a Cristo, começou a andar verdadeiramente em santidade, é maravilhoso. Mas é melhor aborrecer parentes, aborrecer amigos, aborrecer colegas, do que aborrecer a quem? A Deus. Porque Jesus ele vem ensinando e ele vem mostrando aqui nessa passagem. Nós estamos lá em Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante. E diz assim: então ele fala, olha, então quem não age assim não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ué, pastor, mas como Jesus falou que cada um tem que levar a sua cruz? Tem. Mas Jesus já não morreu na cruz? Já. Mas cada um ainda tem que levar a sua cruz? Tem. Cada um, irmãos, cada um de nós nessa terra temos que cumprir o que Deus pediu que nós fizéssemos aqui nessa terra. Tem gente que ela quer receber Jesus, ela quer aceitar, ela quer passar pelo batismo nas águas, mas ela não quer levar a sua própria cruz. Levar a própria cruz é você cumprir o teu objetivo para aquilo que você foi criado. Um sentido espiritual. Jesus foi criado para evangelizar, para curar as pessoas, para libertar os cativos, mas o principal motivo que Jesus veio à terra como homem foi para morrer o quê? Na cruz. Olha para você. O principal objetivo que Jesus veio a esse mundo foi para morrer o quê? Na cruz. Na cruz. Padecer pelos pecados, pelas enfermidades, pelas doenças, carregar sobre si. E apresentar à humanidade o plano da salvação. Irmãos, a gente chegou nessa terra cheio de dons e de talentos, dados não por nós ou pela nossa própria capacidade, mas dados por quem? Por Deus. Mas todos aqui nessa terra têm o papel de cumprir o que Deus chamou você para fazer e para realizar para o céu. Nessa terra você pode casar, ter filhos, conquistar, comprar casa, ter carro, ser dono disso, daquilo outro, ter muitas conquistas, muitos bens materiais, muitas realizações, conhecer muita gente. Mas tudo é válido e vazio. Ter muita fama, muito sucesso, ter dinheiro, ter inteligência, ficar conhecido, mas o principal é cumprir a vontade de Deus. Se a gente aqui nessa terra, a gente não for capaz de cumprir o que Deus nos pediu para realizar e fazer, senão ainda nós não somos o quê? Discípulos verdadeiros de quem? De Cristo. E não aprendemos a levar a nossa o quê? A nossa cruz. Tem gente que muitas vezes pensa assim, pastor, mas mesmo Jesus morrendo na cruz, ainda se faz necessário levar a cruz? Sim. Jesus mesmo relatou, que é o próprio Jesus falando, cada um deve levar a sua cruz. Cada um deve cumprir nessa terra o propósito, a chamada que Jesus nos chamou. Nem sempre o que Deus direcionou para um é para o outro, mas o que Jesus mandou você realizar e fazer, não tarde em fazer, não tarde em realizar, porque Deus te deu a missão. Então, toda a missão que Jesus refere-se às nossas vidas, nós precisamos fazer e realizar.
Por isso que a Bíblia fala: muitos são chamados, mas poucos são os que? Os escolhidos. Que muitos vão receber a chamada, muitos vão receber o direcionamento. Muitos Jesus vai falar: olha, eu te dei para isso, mas se a pessoa vai seguir e obedecer, vai depender da pessoa, não é? Se a pessoa vai cumprir o que Cristo está falando, vai depender da pessoa. Muitos são chamados, tem muitos. Deus vai falar assim: olha, quero que você faça isso, tem esse comportamento, assim, tem esse direcionamento na sua vida, né? Aí Jesus vai falar para você: olha, me ajude o que você quiser, faça o que você quiser, deixe que seja na santidade, você não falar, mas para mim, eu preciso que você faça isso, ao decorrer da sua vida. Você tenha essa atitude, esse comportamento, essa ação, você realize isso no sentido espiritual, no sentido físico, porque foi para isso que você foi criado. Aí o direcionamento de quem? Do Criador. Agora, se a pessoa vai seguir, se a pessoa vai levar a sua cruz, vai depender se a pessoa realmente é discípulo de quem? De Cristo. Se ela entendeu que se faz importante seguir toda a vontade de quem? De Deus. Mesmo que isso seja aborrecer marido, mesmo que isso seja aborrecer irmãos, aborrecer mulher, marido, mesmo que isso seja ali aborrecer amigos, colegas, alguém vai estar assim: nossa, essa pessoa agora, ela só fica fazendo as coisas para Deus, na igreja, só fica com esse tipo de comportamento. Ah, agora essa pessoa só vive para a igreja, olha, coitado dela, coitado. Irmãos, não precisa que ninguém derrote uma pessoa que está obedecendo a voz de quem? De Deus. A gente precisa sentir ali, né? Misericórdia é de quem não está fazendo a vontade de quem? De Deus. Porque triste é se Jesus voltar e essa pessoa estiver no declínio e na desobediência à voz do Senhor. Tem gente lá fora, né, com seu pensamento mundano, ou com o teu pensamento ali, enquadrado no entendimento, né, fraco que talvez a pessoa tenha, né, espiritualmente falando, ela pensa assim: olha, que bobo é a gente, que está na igreja, que está na igreja, está na vontade de Deus, que não está fazendo as coisas erradas. Mas essa pessoa, ela se engana tanto, porque se Jesus voltar, ela vai ficar para trás. Se Jesus voltar, ela vai passar pelo sofrimento ou por grande tribulação, e talvez ela não queira dar a sua própria vida para alcançar as almas. Porque quem rejeitou Jesus, irmãos, quando chegar o tempo de tribulação mesmo sobre a terra, aí vai ter que dar a sua própria vida. Só que aí, por quê? Porque ela rejeitou Jesus, que deu a sua própria vida para ela. Será que as pessoas vão querer realizar? Vão querer fazer? Essas pessoas que ficaram atrás? Acredito que não. Então muita gente vai aguentar a condenar a condenação. Por isso que nessa terra, sendo conhecedor da palavra, se faz necessário sermos e nos tornarmos verdadeiros discípulos, seguidores da vontade de quem? De Cristo. Pararmos de olhar amigo, colega, parente, e pensar: ah, fulano está tão firme assim com Deus, você não é fulano. Pastora, essa pessoa não ora, você não é essa pessoa. Pastora, essa pessoa da minha casa, ela não quer vir na igreja, você não é. Salvação é individual. Pastora, esse aqui da minha casa, ele não quer obedecer, não quer consertar. Não conserte você. Porque salvação é individual. Tem gente que pensa assim: deixa eu olhar o que o meu parente está fazendo. Deixa eu olhar o que o meu amigo está fazendo. Deixa eu olhar o que o irmãozinho da igreja está fazendo. Deixa eu olhar esse aqui fica falando da palavra de Deus, o que ele está fazendo. Salvação é individual.
compromisso, obediência, fidelidade são coisas individuais que independe do que a gente vê ou do que a gente enxerga a nossa vida, a nossa volta. Do que a gente enxerga ao nosso quê? Ao nosso redor. Não é porque você tem uma pessoa ali que está no erro que você vai fazer errado. Não é porque você tem uma pessoa que não obedece que você vai ser desobediente. Não é que você vê uma pessoa que não faz que você não vai fazer. Não é que você vê uma pessoa ali que faz errado que você vai fazer errado com ela. Não. É melhor acontecer, como eu falei, pai, meu parente, irmão, amigo, colega, seja quem for, e agradar a quem? A Deus. Jesus alertou sobre isso, para seguir Jesus, para seguir seu discípulo, para seguir os segmentos da palavra da verdade. Aí ele fala, ele fala no versículo de número aí 27 dele não. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para não ter que assumir seu posicionamento lá, não carregar a cruz. Essa que é a minha missão. Deus me falou isso, Deus me deu esse direcionamento. Foi Deus que falou, eu tenho que ter esse propósito, eu tenho que cumprir isso daí aqui nessa terra, eu tenho que ter essa ação, essa reação, esse comportamento. Eu tenho que ter essa atitude. Independe. Fulano concorda, fulano quer, você faça. É a vontade minha, não é a vontade de fulano, você faça. Porque depois você sai também que vai chegar o grande dia que Deus vai cobrar de você. Porque salvação é individual. Aí tem gente que pensa, que as pessoas da minha família não querem buscar, então busque você. Que as pessoas da minha casa não querem dar, então não é você. Porque as pessoas da minha casa, da minha família não querem viver em santidade, então não é você. E Deus vai cobrar de quem? Você. Amém, povo de Deus? Mas não vai cobrar delas? Amém. Mas a cobrança é individual. Vai cobrar você. Quem vai ali assumir pelo outro? Não vai não, pastor? Não. Ninguém vai assumir seus hábitos, atitudes e comportamentos uns pelos outros? Não. Cada um deve levar a sua quê? A sua cruz. Cada um individualmente deve levar a sua cruz. Tem que cumprir a sua chamada por aquilo que foi criado nessa terra. Tem que Deus te criou. Já perguntou para Deus o que é do coração? Já buscou para Deus? Será possível que Deus só criou você para você executar as coisas lá fora? Lá fora, as pessoas lá fora? Será que Deus não tem um propósito para que você realize nada para Ele nessa terra? Você tem certeza disso? Você já orou? Você já buscou? Você já ali entrou em oração? Você já chegou diante do Senhor? Já perguntou para Deus? Talvez a pessoa pense, né? Ela vive anos aqui na terra. Anos. Ela realiza muitas coisas para ela, mas nada para quem? Para Deus. Faça muitas coisas para ela, para si próprio, e nada para Deus. É um grande dia dos juízos, irmãos. E quando Jesus perguntar, cadê a cruz que você levou? Até a missão que era para você ter cumprida na terra. E Jesus fez muitas coisas, como eu falei. Jesus levou pessoas ao batismo, levou pessoas à salvação, curou enfermos, libertou pessoas de perturbação, levou pessoas ao entendimento, ao conselho, doutrinou ali religiosos, mostrou o caminho, pregou a palavra, mostrou a verdade, a que foi poderosamente usada nessa terra, em várias missões e realizações. Mas o principal era morrer na cruz. Jesus cumpriu ali a missão. Qual é o seu principal objetivo que Deus te criou para fazer, para realizar? Tem que se cumprir, irmãos. Antes que os dias se vão e se acabem, e antes que Jesus o quê? Volte. Amém? Principal. Para que você foi criado?
para quem você foi feito. Aí diz, continua, versículo 28. Porque qual de vós que, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não poder acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde o quê? Acabar. A Jesus te orientando, porque a gente tem que ter a providência, a gente tem que estar ali cumprindo a vontade de Deus. Dá um exemplo, então, uma palavra, né? Então, assim, imagina, um homem começa uma construção, aí ele pensa assim: nossa, coloca uma plaquinha lá, vou começar, por exemplo, a construir. Aí a pessoa escreve lá: a partir de hoje, nesse local, vai ser, por exemplo, um mercado. A pessoa começou, colocou lá a placa, né? Aí todo mundo da cidade passa por lá e fala assim: nossa, que chique, vai ser um mercado, ah, que bacana, nossa, que legal, aqui vai ter um mercado, tá, vamos ver se vai funcionar esse mercado. Aí a pessoa pensa: nossa, que legal, vai ter isso, vai ter aquilo. E todo mundo começa a idealizar sonhos e projetos em cima daquela construção. Que colocaram a placa lá, falando que vai ser, não é assim? Aí, imagine se essa pessoa que está construindo, a pessoa fala, linguagem do mercado, né? Que fala tudo, ia passar a construção era edificada assim, como exemplo, uma construir um mercado. Aí a pessoa coloca a idealização do sonho dela, o seu objetivo naquilo, né? A pensar, eu vou passar aqui, vou fazer isso aqui. Aí essa pessoa ela não conta os gastos, não tem uma boa administração, não tem ali uma contabilidade legítima, ela não pensou antes como ia fazer, como ia realizar, ou não se preparou antes. Aí fica lá, aí passa um mês, a construção não sobe, passa 2 meses, a construção não vai, passa 3 meses, a construção não vai, passa 4 meses, a construção não vai, passa 5 meses, a construção não vai, passa 7 meses, a construção não vai. Aí é o que vai acontecer, no sentido que o ano vai passar alguém lá, nossa, esse cara é fraco mesmo, essa empresa é fraca mesmo, pode ser quanto tempo, hein? Eles estão falando que quer construir isso aqui, ele constrói. Nossa, quer fraquinho mesmo, vou começar o quê? A estabelecer, a rir e a ler o chão. A área que abrir, e nunca que abre, nunca que constrói, nunca que levanta, e nunca que vai, e nunca que chega. Nossa, que mercadinho fraco, hein? Nossa, eu pensei que esse mercadinho aqui não tem nada, hein? Fraquinho, hein? Ó, parece que pega fraquinho esse empresário, hein? Ó, pega fraquinho, hein? Essa linha de mercado, ele nunca ele constrói, hein? Nossa! As pessoas vão começar a estabelecer e colocar milhares de defeitos, ou milhares de críticas, ou milhares de gozações. Irmãos, isso aqui leva ao ensino que toda a edificação ou toda a construção que vai ser realizada precisa haver trabalho. Não edifique casas da família, não construa lares, não comece nada se você não estiver preparado. Porque se não houver preparo, não haverá realização. E a realização talvez será extremamente demorada. E você vai ficar questionando Deus, mas é porque não houve preparo. Não comece, não inicie nada sem preparo. Desde uma construção ou até
ou até um relacionamento. Se você não está preparado, não inicie. É vergonhoso, irmãos. A pastora fala que é vergonhoso uma pessoa tirar ali uma moça de cabelo de dentro de casa, pegar ela, casar e depois não conseguir sossegar. É vergonhoso. Imagina tirar alguém da casa de pai, de mamãe, e ali ela tinha N vidas naquele lugar. Tinha uma vida talvez estabilizada, não uma vida com maior luxo, mas talvez uma vida estabilizada. É lógico, no sentido básico. Depois você levar essa pessoa para o quê? Passar miséria, passar dificuldade? Não, de jeito nem isso. Você vai para qualquer área, isso é um exemplo. Mas isso é válido também, irmãos, para aquela pessoa que a pastora falou, ela como termina com uma placa lá, aí ela vai colocar lá, aí ela coloca lá a plaquinha dela assim: aqui eu vou construir isso. Aí todo mundo fica numa expectativa: o que vai ser? Como vai ser construído? E não é igual. Aí imagina, passa a polícia e embarca a construção. Que talvez tinha coisa errada, papéis, talvez não estava certo, tinha gente envolvida, talvez ali o lote de terreno não era da pessoa, era a coisa limpa, e ela tinha sem papel, sem isso. Tu vai passar vergonha. Nem isso. Para você que Deus está te dando, vai passar vergonha. Não comece. Amém, Deus. Depois tu vai ver ali, como o pastor falou, a embarcação da construção, a vergonha chegando e você ter que devolver. E depois ainda ter que ali sanar quem foi lesado. Olha, foi o conselho de Deus na palavra. Assim é válido para qualquer área das nossas vidas. Não inicie nada sem preparo. Se a gente tem que pensar nisso, se você não consegue terminar, não comece. Pastor, eu não consigo cumprir, ou terminar, ou levar ao cumprimento final. Não inicie. É o conselho de Deus o quê? Pastor, eu vou abrir um lugar na cidade para vender, para fazer isso, para fazer aquilo. Tu não se preparou? Financeiramente, mentalmente, você não se preparou? Você não buscou preparo? Não inicie. Senão depois você vai começar e vai ver onde tem que fechar o local. Não inicie. Sem preparo, não dá certo. Amém, povo de Deus? É como se Deus falasse sem manual, sem direcionamento, sem Deus falar com você, para você fazer isso. Não inicie. Porque senão não dá certo. Não dá não, pastor. Você vai para qualquer área das nossas vidas. A gente inicia, constrói, edifica em todos os sentidos da sua vida, sem direcionamento de quem? De Deus. Depois vai sofrer, vai pastor, vai. Depois vai viver a gozação, vai. As pessoas vão escarnecer, você vai receber milhões de críticas, vai. Você não teve preparo. É o conselho que Deus ensina. Não comece. Aí fala, diz, olha por quê? Porque Deus ensina isso, né? Fala, versículo 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não poder acabar, você começa a fazer os
alicerces, nas colunas, né? E não consegue acabar, né? Todos os que vieram começam a estabelecer desde esse ano, começou a edificar e pôde acabar. Assim, olha, o que é fazer, né? Edificar, construir, e a construção está lá, quebrada, só os alicerces, só tijolo. Não vai terminar, as pessoas vão começar a falar isso. Aí diz aí, ó, o qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra o rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Imagina, Jesus dá um exemplo assim, ó, imagina o que vai sair da guerra. Aí só tem 10.000 soldados. E olha e fala assim, ó, meu exército não é tão grande assim. Ele tem só 10.000 soldados. Mas o exército que está lá fora e vem contra mim são de 20.000. Se o rei tem sabedoria, ele fala assim, ele vai pensar. Vai pensar. Será que os meus guerreiros de 10.000 conseguem combater 20.000? Vamos, um exército de 10.000 homens destruir um exército de 20.000 é só se for o poder de Deus, né? É, pastor. Tem coisas que para a gente realizar e fazer, porque a gente vai ter que crescer por exército. É, pastor. Tem certas coisas, irmãos, que não competem a nós. Tem gente que fica assim, ó, no desespero. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? O exército ainda está pequeno, tem que crescer um pouquinho mais. Amém, irmãos? A gente é pastor, a gente passa em vários lugares, né? Várias igrejas, vários locais. E a gente tem que ter esse segredo do que é aquela igreja. Ela pode viver, pode realizar, pode executar. Aquele povo que a gente tem. E quando ela crescer, ela vai poder realizar outras coisas. Porque se a gente não tiver esse entendimento, a gente faz as coisas que não tem retorno que algum. Mas você dentro da sua casa é a mesma coisa. Imagina, você talvez lá na sua casa é 2 pessoas só. Por exemplo, 2 pessoas, mas tu vai fazer uma coisa lá para 120 pessoas, ser só vocês dois? Não faz sentido nenhum. Uma família de 10 pessoas, ela vai fazer muito mais coisas, não vai? Porque tem pessoa para ajudar. Entende? Uma família que tem 30, 50 cabeças, vai conseguir fazer mais coisas. E tem 50 pessoas para poder o quê? Ajudar. Pode ser só você e sua esposa. Aí vocês querem ali virar o mundo do lado deles. Não vai dar certo. Chegar uma hora que alguém vai ficar muito explorado. Chegar uma hora que um vai estar trabalhando mais que o outro. E vai começar a insatisfação. E tem gente que é assim, né? Vamos construir uma casa disso. Vamos construir uma casa de 10 quartos. Tu vai limpar 10 quartos? Tu vai ter dinheiro para poder pagar empregado para te ajudar? Não tem condição. Tua esposa não vai querer pagar 10 quartos. Não vai não, pastor. Não vai. Sozinha? 10 quartos? Não vai. Não, eu tenho que construir uma casa, eu tenho que mostrar que eu tenho uma casa melhor. Tua esposa não vai pagar 10 quartos. Sozinha. Tu vai pagar empregado? Não vai não? Amém, Deus? E a gente acha que não, né? Tu vai querer pagar quando Jesus foi iluminar 10 quartos? Tu vai? Não vai não? Então vamos só.
Tu vai limpar a piscina do ano? Vai deixar alguém cair na casa do vizinho? Não? Vai deixar a piscina suja para dar para o vizinho? O vizinho lá correr com ele? Tu vai ter indenização, vai pagar? Todo mundo vai limpar a piscina para lavar ela? Vai fazer todo o processo de deixar para comprar para tampar ela? Vai fechar ela com madeira? Tu vai fazer isso? Se tu não for fazer isso, não posso. Amém, Deus? É Deus te ensinando. Vai lavar, vai tratar a água todo ano, vai tratar todo mês na água da piscina, vai arrumar ela. Tem gente, irmãos, que sonhar é bom, mas para tudo realizar, precisa ver o quê? Depois que você consumir uma coisa, deixar ela abandonada, o pastor falou, vai dar tempo. Você construir uma coisa, mas depois deixar ela abandonada, para poder ali encher de bicho. Você construir uma coisa, vai deixar ela abandonada, para depois quando passar os anos, irmãos, devendo ter a baldinho, não faça. Amém, povo de Deus? Tem gente que pensa, pastor, eu vou lá e eu vou construir um lugar lá, não sei aonde, lá na roça, não sei quantos quilômetros daqui. Tu vai lá passear mesmo, tem certeza? Tu vai pegar o carro no final de semana, você vai pra lá? Se você não for fazer isso, constrói. A Deus te ensinando a falta de preparo. Para que tu vai construir uma casa lá no meio da roça? Para quê? Tu vai alugar ela? Tu vai fazer lá o município de aluguel? Para ficar trancado, irmãos? Não faz sentido nenhum. Vai encher bicho? Não faz sentido nenhum. Amém, povo de Deus? Eu falo com você isso. Eu tenho um amigo, um colega, que ele deu um casamento por causa disso. Em vez de ele casar com a moça que ele estava namorando, ele preferiu mexer numa casa há mais de 5 horas, sabe onde ele mora? Ele vai lá 2 vezes no ano. Ele deu um casamento por causa disso. Porque a moça pensava assim, não, vamos construir uma casa junto para nós. Vamos construir a nossa casa. Você vai ver. Você pensa assim, vamos construir a casa, vou te ajudar a construir a nossa casa dentro de casa. Ele falou, não, eu deixo na casa lá, na outra lá, que é dos avós, lá. A mãe pega só 2 vezes. A moça que fez nele foi embora. Tá certo, vai continuar namorando uma pessoa que quer construir nada com você, que prefere, cuidar de um lugar que vai 2 vezes o quê? No ano, do que construir a casa para você se casar? Tá certo, ele vai correr, certíssimo. Ele é meu amigo, eu falei, não, essa aí é vacilão, corre. Pensa comigo. Você tem 2 opções. Você constrói a casa para casar com a moça. Você vai mexer na casa que você vai 2 anos, irmão, passear de vez em quando. Faz sentido nenhum. Amém, povo de Deus? Tudo que você for edificar, se não tiver consentimento de Deus, não faça. É errado. Vai, pastor, vai. Aí diz a palavra do Senhor. Diz assim, de outra maneira, estando ainda longe, manda embaixadores, mede condições de paz, veio do lá, de paz, de bandeira, só tem 10 mil, dá para atacar 20 mil anos, bandeira de paz, baixa bandeira. Assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser reduzido. Bom é o sal, mas se ele for degenerado, ou sem gosto, ou sem graça, quando que se adubará? Aí se o sal tiver nada, for sal ruim, nem presta para a terra, nem para o mundo, lança fora, quem tem ouvidos para ouvir luz. Falou, inclusive é bom, mas se não for realmente edificação, se não for para edificar, for para fazer bem, é ruim.
carro do lado para o sujeito também. Tudo casa, tudo lá. Que ninguém vai mexer. Não deu fogo, não deu nada de fogo, não deu nada de fogo. Centenas de casas assim, de construções que bonitas, lindíssimas. Cidade mesmo que eu vi, uma manhã, tem um bairro lá, vai ser lá dentro da cidade, chama Jardim da Maria. Esse bairro, ele tem uma rua que é só de casas lindíssimas, construídas com bom acabamento, subidas com madeiras mais lindas, madeira. Pastor? Sim. De construções que começaram, talvez listas, talvez construções que a pessoa não tentou acabar, mas de casas lindíssimas. Uma mais linda, uma bonita que a outra. Mas não vai ninguém. E virou o quê? Depósito. De quê? De mato. Depósito de quê? A pessoa falou, de lixo. Tudo o quê? Limpar. Não está bonito que a outra. A pessoa nunca vai terminar, porque a pessoa começou de uma forma que você não vai terminar, não vai terminar. Aí você pensa, né? Tem gente que em casa, né? Tem gente que as construções que se iniciam e não se vê, ou construções que se cometem de formas que Deus não direciona. Amém, meu Deus. Isso vale no sentido físico, mas também no sentido espiritual. A gente não escapar sempre dos caminhos de Deus. Você ainda de orar, mas isso não pode fazer, pois é prático. Amém, meu Deus. Vamos ao próximo, Senhor Jesus.